Chique, hein? Boa noite, irmãos. Eu quero só acrescentar um item a mais na conversa de telefone, pastor Ismar e Aldemilson. É o tom grave. Reverendo, vamos tomar uma água de coco no canal 3. É um convite que ele sempre me fez. Algumas vezes eu pude atender, outras não. Mas agora, com a tranquilidade da própria jubilação, não vai faltar nem grana, nem tempo. A grana os filhos garantem, o tempo ele já tem. Então, podemos seguir em frente. Uma coisa importante, irmãos, quando ele me chamou e me convidou, me alegrou o coração, porque nós somos parceiros aqui quando eu estava saindo e depois lá em Lavras, por alguns anos, trabalhando numa das congregações como um parceiro cooperador mesmo. E aí, naquele momento que ele me convidou, eu pensei numa passagem, e ela ficou lá guardada, vamos dizer assim, plantada, até que ela floresceu, e eu senti que era isso que Deus queria que eu falasse hoje, não só para ele, mas para o povo, para a igreja, para os irmãos todos, porque todos nós temos começo, meio e fim, e todos nós teremos um ocaso. E eu gostaria de falar hoje sobre isso, o ocaso do guerreiro. Talvez a palavra ocaso não esteja mais em tanto uso, mas você pode colocar o crepúsculo do guerreiro, você pode colocar o poente da voz de trovão, você que sabe. Porém, presta atenção na passagem que está registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 15 a 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 15 a 17. Lá está escrito o seguinte: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Numa outra versão, exausto, sem forças. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, 3,5 kg, e estava cingido de uma armadura nova, e ele intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Na NVT está escrito assim: os soldados de Davi lhe juraram: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. E na NVI, os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Vamos orar. Pai, obrigado porque, como já foi escrito na tua palavra, todos os que foram chamados têm que te servir, e para isso são chamados, capacitados e usados. Há trabalho certo para todo cristão, e nunca esse trabalho será terceirizado, nunca ele será feito por outra pessoa, e sim somente por aquele que o Senhor chamou. Assim foi com Davi, com Daniel, com José, com Paulo. Mesmo que não tenhamos o mesmo calibre desses homens, podemos dizer que assim tem sido com o teu servo Aldemilson, que tem combatido o bom combate, tem completado a carreira, tem guardado a sua fé. Eu te peço que, debaixo da tua graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a entender esse texto e a tirar lições para a nossa vida, para que quando ela estiver perto do fim, possamos respirar fundo e compreender que os justos, ainda na velhice, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos,
nós precisamos aprender a reconhecer a importância da trajetória. Quando você olha esse texto, capítulo 21, um pouco antes dele, tem muita coisa acontecendo. Já não é mais um garoto de 17 anos, é um velho de quase 80. Já não é mais um garoto sardento, com os cabelos vermelhos, com toda a garra, que pega 5 pedras e olha para aquele gigantaço de quase 3 e diz: olha, você vem a mim com experiência de guerreiro, treinado nos melhores quartéis da Filístia, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Agora é um velho que teve há pouco tempo o dissabor de ver o próprio filho bonitão, Absalão, traindo ele com as mulheres do seu próprio pai, colocando vergonha e vexame na família. Temos também Joabe dando bronca no rei Davi. Poxa, você fica chorando pelo seu filho que te envergonhou e você não quer abraçar e amar aqueles que te amaram a vida toda? Não combina, não está certo. A gente pega Davi enfrentando um camarada chamado Ziba, que faz um auê impressionante e leva o povo a dividir, ficar uma banda de Israel para cima e só Judá com ele. A gente vê Simei entrando no caminho do rei, no meio de todos os soldados, mas desonrando, desacatando da pior maneira possível. Quando um dos generais de Davi fala: eu vou acabar com a raça desse sujeito, Davi fala: não, deixa, foi o Senhor quem falou para ele fazer isso. A gente olha para esse texto e vê que Davi está no fim, não morreu ainda, mas o ocaso está chegando, o sol está se pondo, e é impressionante, meus irmãos, como nós temos problemas com a velhice, nós temos problemas de lidar com ela e de lidar com eles. Velhos sempre são descartados, se forem artistas vão lá para o retiro, como a filha da Vanusa esses dias, 48 anos, não tem dinheiro nem para comer, os tempos de glória acabaram, e os amigos de outrora, feito o amigo o filho pródigo que perdeu e gastou tudo, não sobrou nada, se não fosse a graça do pai, ele nem comer mais poderia. A gente olha para esse texto e a gente enxerga uma figura de 80 anos, não Davi, mas Barzilai. Barzilai chega para Davi quando o percebe meio que solitário, voltando para Jerusalém, só com Judá na retaguarda. E Barzilai vê Davi dizer para ele o seguinte: olha, eu quero que você vá comigo, e eu vou sustentar você e toda a sua família. Olha o que Barzilai diz para Davi, no capítulo 19, o versículo 35. Eu tenho 80 anos hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Talvez a Covid já estivesse lá com Barzilai, perdeu o gosto, perdeu todo o sabor, a capacidade de sentir sabor e prazer. E ele diz: poderia eu ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Quando a gente pensa, é um velho, vamos deixá-lo de lado, Davi faz o contrário. Davi pega quase que no colo a Barzilai. E ele diz o seguinte: eu vou te fazer o que você quer. O que te der alegria, o que te der prazer, o que for confortável para você, eu vou fazer. E aí, no versículo de número 38, o rei fala assim: havendo Quinã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo o que desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, o povo passado o Jordão, passado também o rei, olha só o que ele fez. Ele beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Eu creio, meus irmãos, que os guerreiros não ficam velhos, eles ficam idosos, porque velho é cacareco, velho é caquético, mas idoso, não. Idoso tem história. Eu li uma frase do Milor Fernandes, muito interessante. Ele disse assim: a coisa mais fácil do mundo é ser jovem. Não precisa nem muito tempo para isso.
Mas para ser idoso, tem que ter talento, tem que ter tempo. E como ele falou isso há 40 anos atrás, ele se referiu à fotografia, que era muito comum na época. Ele disse: o jovem é como uma placa sem emulsão, sem biografia, sem nada impresso, sem nada gravado. O idoso tem rugas, tem histórias, tem biografias, e é como esse Davi, que na juventude disse: olha, eu sou mais sábio do que os idosos, do que os mestres, porque eu medito nos teus mandamentos. E mais para frente, já idoso, ele disse: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Então, olhando para o nosso irmão Aldimilson e para cada um dos irmãos, eu não tenho medo de dizer: a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos não são mais iguais. Mas olha, tem gente que diz que tem charme nessa barba branca aqui. Até a minha namorada deixou, e está linda. Olhando para o reverendo Aldimilson, que ainda não embranqueceu totalmente, haja neve para deixar o cabelo dele branco. Porém, eu quero dizer, meu irmão, que você é como Davi, e eu espero que todos sejamos uma lâmpada. Os guerreiros de Davi olharam para ele e disseram: você não sairá mais para lutar com a gente, você não vai mais guerrear conosco. Por que a gente ia permitir que a lâmpada de Israel se apague? Fica lá no castelo, agora pode. Na época de Bet-Sabá não podia, mas você ficou, se lascou. Agora pode ficar, que a gente vai à luta. E você fica aí, saboreando toda a conquista e ao mesmo tempo exercendo o seu papel de agora, de luz para Israel, de luz para a família, de luz para outras pessoas. Nós, no século 21, o tal do pós-moderno, nós queremos o power, o guerreiro, o que surfa e dropa todas as ondas. Mas onde estão as lâmpadas? Onde estão os personagens da política, eclesiásticos, da família? Aqueles que a gente pode olhar e falar: esse cara é uma lâmpada para o meu caminho, é uma luz, é um novo Batista. É Jesus, aquele que mostrou para nós a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então, o que eu quero dizer quando eu afirmo que nesse cenário a gente percebe o ocaso de Davi, um grande guerreiro. E nesse cenário, nesse culto, pela graça do Senhor, olhando para o Aldimilson, e talvez daqui a algum tempo olhando para mim mesmo, o ocaso de um guerreiro. Como é que é o ocaso de um guerreiro? É o fim da linha? É pendurar a chuteira? E é falar: agora o que me espera é o cemitério mais próximo. Não. Não foi assim com Davi. Não precisa ser assim com o reverendo Aldimilson. E antes de desenvolver o tema e algumas ideias que eu deduzo desse tema, me surpreendeu uma frase que eu não conhecia. Uma frase muito interessante, um pensamento antigo, que diz assim: se a chama que está em você apagar, as pessoas ao teu lado morrerão de frio. Então, se a luz que há no Aldimilson se apagar, a Auri morrerá de frio. E os filhos também. Porque depois de vencermos o Covid, nós poderemos nos abraçar de novo. Se você nunca gostou de abraçar ninguém, continue na sua, geladão, geladão. Mas se você sente falta de um arroxo, ore a Deus, para que Ele possa levar essa droga para bem longe. Mas olhemos para o texto, para percebermos o ocaso do guerreiro. Para que serve esse tempo? Eu quero meditar em alguns aspectos que eu consigo deduzir. E eu espero que em Cristo você absorva para a sua vida. O ocaso do guerreiro, em primeiro lugar, é tempo de continuar a pelejar, sem fugir. Você não vê Davi amortecido, dizendo: acabou, vou pendurar a chuteira, não vou fazer mais nada.
Eu pensei em comprar um pijama novo, uma sandália havaiana nova, porque a minha está surrada. Eu abri mão do meu pastorado lá na igreja da Aliança, depois de 9 anos, já 43 para 44, falei, agora chega. Orei, fiquei em dúvida, e aí falei para o conselho, estou ajudando eles a encontrar alguém para ficar lá. Falei, eu vou tirar o ano de 2023 sabático. Da onde vai vir grana para pagar as contas, eu não sei. Mas aquele que nunca me desamparou vai segurar a onda lá. Uma semana depois que eu tomei essa decisão, comuniquei ao conselho, e foram mais de 2 anos de orar, de ficar em agonia. Uma semana depois, a igreja onde eu nasci, o pastor que agora está lá, me ligou. Da onde veio a ligação? Por que ele ligou? O que povoou a cabeça dele? Eu não sei. Mas ele disse, Davi, me falaram que você, a partir de 2023, você vai ter um período sabático. E eu perguntei na hora para ele, qual parte você não entendeu? Porque imediatamente ele falou assim, eu quero convidar você para me ajudar, para ser um cooperador. Está muito difícil, está muito pesado, vem para cá, dá uma força para a gente. E eu falei, eu faço o quê? Aqui está escrito, o ocaso do guerreiro não significa estancar, e sim tempo, de continuar lutando, de outra maneira. Veja, eu não sei se o Aldemilson já jogou futebol, o pastor Ismar acho que é bom de bola, não sei, mais ou menos, cruzeirense, tenha misericórdia, Senhor, né? Mas eu não posso falar muito porque o meu time está além da misericórdia, nem a misericórdia dá certo mais, mas tudo bem. É o time de Santos, dos Santos, mas só tem pecador lá, não acerta uma, né? Bom, o ocaso do guerreiro é tempo de continuar a pelejar sem fugir. E eu aceitei. O que vai ser eu não sei, mas eu vou estar lá fazendo o que um jogador sênior faz. Ele não corre mais na lateral para jogar a bola lá na área e ainda correr para cabecear. Ele não consegue mais fazer isso. Mas ali no meio de campo ele ainda pode dar um toque muito bom. Não que seja um toque à la Gerson, 1970, de 40, 50 metros. Mas pelo menos uns 5 metros a bola pode rolar. E a gente ainda pode ajudar um jovem fogoso a correr a carreira que lhe está proposta. O ocaso do guerreiro é tempo de continuar a pelejar, sem fugir. A segunda coisa que eu vejo é que o ocaso do guerreiro é tempo de admitir o cansaço. O texto diz claramente que Davi estava na luta, na batalha, como sempre. Só que naquele momento, diante dos inimigos mais encardidos de sua vida, os filisteus, e haja inimigo, e haja gigante, ou raça. O que tinha de gigante naquela terra não era brincadeira. Morria um, levantava 10. E estava um lá dizendo, eu estou com armadura nova, só a ponta da minha lança tem 3,5 kg, e eu vou acabar com esse nanico, com esse molequinho que já matou gente da minha família a rodo. E a Bíblia mostra que Davi ficou cansado. Ele cansou. O ocaso do guerreiro é tempo da gente não ter vergonha de dizer, estou cansado. Afinal, quem é que dá conta o tempo todo de ficar em alto nível, satisfazendo não as exigências do reino, nem do Senhor, mas às vezes da gente mesmo, ou dos outros. Davi ficou cansado. Então, na hora do ocaso do guerreiro é tempo da gente, de fato, admitir o cansaço. Terceira coisa que eu vejo, o ocaso do guerreiro é tempo de reconhecimento. Todos os soldados de Davi reconheceram seu valor, reconheceram sua importância e reconheceram o risco dele morrer e Israel ficar sem a sua referência, sem a sua lâmpada, mesmo não podendo lutar mais, correr mais. Um grande exemplo vale mais do que 1000 sermões, vale mais. Isso é importante na vida do Aldemilson, na minha, na sua. Você encontrar gente leal e fiel companheiro é raro.
Não está vendendo na feira, não, a torta é direita, é difícil. Mas ali tem um camarada que você pode contar. Se ele falar água de coco às 15h05, pode chegar lá 15h05, ele vai estar lá. 15h05, se chegar antes ou depois, ele já bebeu e foi embora. Irmãos, o ocaso do guerreiro é tempo de reconhecimento. E como a gente falha nisso? Eu tive um amigo, já contei essa história, não sei se é aqui, mas eu nunca tive um coração com tanta dor como naquele dia. Logo que eu entrei na igreja de Lavras, fui visitar algumas pessoas e descobri que tinha um amigo de época de seminário que estava consertando computadores velhos, porque não tinha como subsistir, mal de chagas, muito obeso, não tinha mais campo, ninguém o chamava mais para pastorear. E quando eu fui visitá-lo, eu falei, caramba, o que eu falo para esse cara? Ele olhou para mim, eu sentei no sofá e ele disse, Davi, a igreja é o único exército que abandona os soldados feridos pelo caminho. Eu falei, puxa vida, que dor. Ele faleceu um tempo depois, mas voltou ao trabalho, voltou ao ministério. Alguém acreditou ainda que ele tinha algo para moer para Jesus. O ocaso do guerreiro é tempo de reconhecimento. E é preciso que a gente reconheça o valor de alguém enquanto a pessoa pode sentir o perfume da flor e provar a tapioca. Porque depois não adianta falar, vou levar a tapioca para Uri fazer. Fazer para quê? Fazer para quem? Se a lâmpada apagou, se o cara que mais comeu tapioca nessa vida já foi. O ocaso do guerreiro é tempo de reconhecimento. Quarta ideia. O ocaso do guerreiro é tempo de enfrentamento. Davi, ele ainda continuou. Depois disso aqui, ele fez algo muito bom e algo muito ruim. Ele ainda enfrentava as batalhas, ainda teve guerras. E numa delas Deus falou, pode ir que eu garanto a vitória. Ele se meteu a recensear o povo. Ele falou, vou ver com quantos soldados eu posso contar. E ele esqueceu do Senhor dos Exércitos, que nunca falhou, que mesmo com uma carcaça de jumento, ele ainda dá vitória, matando 1000 pessoas com um único camarada. Mesmo contra exércitos muito mais avantajados, ele leva só 300 homens, que não descem ao rio e bebem a água como cães. Davi se esqueceu. Alguém disse, não faça. E ele fez. Deus o castiga. Além dele, Deus castiga o povo. O enfrentamento da consciência de Davi, como em tempos passados, foi brutal para ele. A ponto dele chegar perto de um camarada chamado Araúna. E falar, eu quero comprar algo para aplacar e ofertar a Deus. E Araúna disse, olha, eu quero que você leve tudo. Pode levar, oferta ao Senhor. E Davi disse, como eu vou dar ao Senhor algo que não me custe nada? E ele pagou por aquilo e a praga cessou. Davi enfrentou as consequências dos seus atos, de suas escolhas, e também enfrentou as batalhas, até o último suspiro. E antes de dar o último suspiro de vida, o ocaso do guerreiro, aí sim, final, foi chamar o menino, o homem mais sábio de todos os tempos, o filhão dele. E ele falou, Salomão, é o seguinte, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Se você não se afastar do caminho que o Senhor te ordenou, nunca faltará para você e para sua família sucessor ao trono de Israel. Davi enfrentou suas batalhas, suas lutas, sempre, porque no ocaso do guerreiro é tempo também de enfrentamento das nossas próprias lutas internas, dúvidas. Eu agora estou numa dúvida, se eu paro, eu faço o quê? Você tem o que te persegue sempre, o cartão, o de crédito. Agora você tem o Pix. Eu moro numa região que até mendigo, quando para no cruzamento, levanta uma placa, aceitamos Pix. Eu falei, aí lascou, acabou, ué. Como a gente vai fazer um Pix ali no meio da rua? Mas a turma está avançada demais. O ocaso do guerreiro leva a gente a pensar, eu não dou mais conta dessas modernidades. Eu vim com um tablet aqui,
Está igual eu, vou até levantar, porque achei ele não quer que eu levante. Mas ó, é aqui, ó, tá uma beleza. Mas tudo bem, isso aqui é só para mostrar que ele foi usado durante muito tempo. E ele não fala muito mais, ele grava algumas coisinhas e o resto eu tenho que guardar aqui ou aqui, porque ele não vai me oferecer resposta. Outra coisa, irmão, chegando no final, o caso do guerreiro é também tempo dos amigos se manifestarem. Todos os guerreiros fizeram isso por Davi. Tomara, Deus, que você tenha os seus próprios amigos, que aliviem tua carga, sejam amigos filhos, sejam amigos de ministério, sejam amigos de longa caminhada. E nesta quinta-feira, 2 dos meus amigos de formatura, a gente tem um grupo ativo, que trabalha, que se comunica, que viaja, que passeia, faz congresso junto. E 2, um mora aqui, reverendo Hernando, que está trabalhando, ajudando, aqui, prega no Marapé, vai lá em São Vicente, Hernando Souza e Silva. E o reverendo Paulo Damião, que é da IPI. Ele falou, vou passar uns dias aí, está por aí? Aí fomos juntos ver a vila mais famosa do mundo. E foi uma alegria filmar aquele gramado vazio, sem ninguém e tal, porque no dia anterior foi uma lástima. Mas tudo bem. Foi muito bom rever os amigos, comer alguma coisa junto, dar risada, tirar foto. Ô turma que gosta de bater foto, a turma jurássica. Passou dos 60, mais é foto que não acaba mais. E fica tudo lotando a memória fraquinha do seu celular, do smartphone. Porque iPhone a gente não dá conta, não tem jeito. Mas que bom, irmãos, quando a gente tem amigos. Amigos que se manifestam quando o nosso ocaso começa a surgir. E isso não é para deprimir ninguém, é para mostrar que qualquer pessoa, em qualquer etapa da vida, pode ter o poder de Deus a seu favor, para lhe nutrir a alma de fogo, de fervor, ao invés da gente ficar rastejando pela vida, suplicando a compaixão e a misericórdia das pessoas. Os amigos de Davi se manifestaram e disseram, a partir de hoje, você não vai lutar mais, não vai guerrear mais. Nós iremos, para que a lâmpada não se apague em Israel. E 2 últimas ideias. O ocaso do guerreiro é tempo de aliviar a carga. Com certeza. O camarada tem 72. Eu estou com 68, chego lá, se Deus quiser. O pastor Ismar é muito jovem ainda, 49, por aí, tranquilo. Mas olha, irmãos, ninguém aqui vai chegar ao ponto de falar assim, poxa, Senhor, agora que eu estou vendo a terra prometida, eu olho pela montanha, estou vendo do outro lado, eu batalhei por essa terra 40 anos, e só porque eu peguei uma maldita varinha e dei umas pancadas na rocha, o Senhor me manda ficar aqui no monte. Ele nem sabia na hora, lógico, depois a gente sabe que Deus deu a ele o melhor. É melhor a terra prometida na glória do que a terra prometida que Josué vai ter que ralar, vai ralar para conquistar cada passo. E ali estava um homem de 120 anos, que lia, escrevia, liderava, pensava, não usava óculos, estava no topo, e Deus o promoveu. Sabe por quê? Porque no ocaso do guerreiro, é hora de aliviar a carga. Deus queria aliviar Moisés, de tanta carga que ele suportou durante toda a vida dele. E assim Ele vai fazer com você, e assim Ele vai fazer comigo. Não desista. Quem dá o toque é o Senhor, quem convoca é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem levanta amigos solidários é o Senhor, quem coloca propósitos na vida de um idoso é o Senhor, e quem coloca força, vigor e visão e sonhos, tanto em jovens como em idosos, é o Senhor, para a glória do Senhor. E finalmente, o ocaso do guerreiro é tempo de manter a luz acesa. Os soldados de Davi não queriam que a luz apagasse. E a luz era ele, o exemplo dele, o histórico dele, a biografia dele, os salmos dele, as músicas dele. Com certeza alguns idosos que ainda o acompanhavam, ainda viviam no som daquela harpa que trouxe quietude ao maluco beleza do Saul. Com certeza, quando acaba essa história, Davi ainda faz salmos, ainda escreve melodias. Por quê? Porque o ocaso do guerreiro é tempo de manter a luz acesa.
E a luz de Davi continuou acesa por muito tempo, não sabemos quanto, mas continuou acesa. Eu quero terminar essa meditação lendo um texto de um pastor que eu gosto muito, Alain Brizotti, da Assembleia de Deus. Ele disse o seguinte: Davi é isso, simplesmente fascinante. Nenhum personagem bíblico causa tanto impacto em nós quanto ele. Davi não é descrito operando milagres como Moisés, Elias, não tem a fé de Abraão, nem a paciência de Jó. Ele não tem a teologia elaborada de Paulo, ele não conhece os mistérios como Daniel. Davi é exatamente como Deus queria que ele fosse. Por isso ele fascina tanto. Por isso sua história não envelhece. Davi é nosso irmão de caminhada. Quando eu peco e a crise me invade, Davi é o meu confidente, companheiro e amigo. Quando preciso de conselhos, sei a quem escutar. Quando o coração se aflige, há sempre um salmo de Davi por perto. Esse é o Davi da Bíblia. Serve para você, serve para mim. E o melhor de tudo, no caso desse guerreiro, é aquela fala preciosa de Deus. Esse aí é um homem segundo o meu coração. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus? O teu coração pulsa e ferve pela igreja que você congrega, pelas obras que aqui se realizam? Você considera os idosos e dá a eles suporte? Você vai, de alguma maneira, dar um abraço sincero, dizer para o pastor Aldemir: conte comigo? Achei muito bacana a postura durante o Covid. Vamos fazer compra. Os filhos moram tudo fora, né? É isso? Ué, que bacana. Uma coisa simples, que tem um valor impressionante. E com certeza vocês devem ter ouvido lá: muito obrigado, Deus abençoe. E é isso. O caso do guerreiro vai chegar para cada um de nós. Do guerreiro, do omisso e do folgado não, mas do guerreiro o ocaso chega. E quando chegar, ainda tem muita luta pela frente. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.